diante de uma escolha dramática entre dois males. Ou ficar no país e ser recrutado para uma guerra mortífera e injusta contra os movimentos de libertação das colónias, ou desertar, partir para o exílio e não poder voltar a Portugal, à sua terra, à sua família, sem correr o risco quase certo da prisão e envio para as frentes mais perigosas da guerra. Os estudantes que se tivessem distinguido nas movimentações académicas contra o regime ou fizessem parte de partidos políticos proibidos, os partidos políticos eram todos proibidos, tinham uma forte probabilidade de irem parar ao batalhão penitenciário de Penamacor e de lá seguir diretamente para a frente de guerra, para os lugares mais perigosos. Este dilema encontrava diferentes respostas políticas. Para o PCP, o correto era não desertar e levar as palavras da Revolução por dentro das próprias Forças Armadas. Foi o que fez, por exemplo, o Manuel Alegre. Para outros, o certo era abandonar o país para não ir integrar uma luta com que não concordávamos e até combatíamos. Eu tive a sorte de não ter que fazer essa escolha por uma questão de data. Eu tive adiamento para terminar o curso e terminei o curso exatamente em fevereiro de 1974, portanto, o exército depois disse que já não precisava de mais gente. Havia várias organizações secretas de propaganda contra a guerra colonial, nas quais será justo lembrar os católicos progressistas e recordar o nome de Nuno Teotónio Pereira, cruelmente torturado nos cárceres da Pida. Dirigia os claques, Comitê de Luta Anticolonial. O PCP, desde 1957, era claramente anticolonial, tendo sido dissolvido o nascente Partido Comunista de Angola, dependente do português. A oposição socialista era também pela imediata abertura de negociações com os movimentos de libertação. A extrema-esquerda, naturalmente, partilhava estas posições. Se estas eram as posições dos movimentos de oposição, naturalmente, os jovens que se viam perto da dramática opção de que acima falei, mais agudamente sentiam revolta contra as guerras coloniais injustas e desfasadas na história. E muitos desses jovens, mobilizados como milicianos, tiveram também importância na tomada de consciência das Forças Armadas Portuguesas do absurdo daquela guerra. É evidente que as lutas de libertação das colónias, nesse sentido, foram uma forte alavanca para o 25 de Abril. E, para, enfim, começarmos a falar de poesia, tivemos, nesses anos finais do regime fascista, dois testemunhos poéticos da maior importância e qualidade literária, escritos por dois poetas que conheceram por dentro o horror da guerra. Em 1965, Manuel Alegre publica Praça da Canção, seguido em 1967 por O Canto e as Armas. E em 1972, Fernando Assis Pacheco publica Cauquien, um resumo, um livro de poemas que, para fugir à censura, usa um disfarce vietnamita, que depois dos 25 de Abril, em 1976, é publicado sem disfarces, com o seu nome de verdade, Catalabanza, Quilolo e Volta. Mas ainda sob o regime fascista, em 1972, Fernando Assis Pacheco publicou Viagens na Minha Guerra, em que as histórias das várias guerras da história servem de ilusão e enquadramento à reflexão poética da experiência da sua guerra. Posto isto, irei ler dois poemas de Manuel Alegre e dois poemas de Fernando Assis Pacheco, que foram, na minha opinião, os dois grandes poetas desta guerra. E, se me permitirem, ousarei ler a seguir um poema meu, dois poemas meus, aliás, dois poemas meus. Importas, desculpa. Portanto, começando por Manuel Alegre, temos este: Como se faz um poema da Praça da Canção. Com muita coisa eu fiz o meu poema, rasguei retratos, abri um poço na planície, habitei muitos cadernos, fui à guerra e morri, fui à guerra e voltei, com muita coisa fiz o meu poema. Mané, onde ficaste, meu primeiro verso? Mané rimava sempre com porquê, porquê? Minha tia morreu devagar, devagar. Nesse dia aprendi o
substantivo morte. Com muita coisa fiz o meu poema. Meu pai tirava lixo e um sonho do nariz. Meu pai foi sempre um poeta em volta de um poema que nunca apareceu. E agora eu tiro dos minutos versos, como meu pai tirava do nariz um sonho, e isso, com muita coisa, fiz o meu poema. Algumas eu não digo. Para quê dizê-las? Por exemplo, rimava estrelas com Bruxelas. Nas rimas era livre. Vieram prender-me, prendê-las, descobri outra rima para estrelas, celas. Com muita coisa fiz o meu poema. Campainhas noturnas, por que não chamais? Meus amigos assobiavam sempre à meia-noite. Coimbra era uma Europa cheia de comboios. Campainhas noturnas, por que não nos chamam? Com muita coisa fiz o meu poema. Parti vestido de soldado. Eu vi Lisboa cheia de lágrimas. E um avião ficou por muito tempo voando entre lágrimas e nuvens. Minha amada chorando no aeroporto triste. Com muita coisa fiz o meu poema. Meu amigo morreu. Já disse como foi. A mina arrebentou, meu amigo ficou com as tripas de fora, em cima de uma árvore. Aprendi na terceira pessoa o verbo morrer. Com muita coisa eu fiz o meu poema. Não vou dizer o tempo que demora um verso. Como dizer-vos, por exemplo, o tempo com as chaves metálicas batendo na minha cela, que depois rimei com estrela. Com muita coisa eu fiz o meu poema. Cidade, já rimei com liberdade. História, muito aprendi desde esse dia. Liberdade, rimar depois com estrela e cela. Tivesse que rimar com alegria. Meu poema rimava com minha vida. Vamos acabar aqui este poema. É mais longo, mas a parte que dizia respeito à guerra está já, foi já dita. Desculpa. Obrigado. E continuando com Manuel Alegre, vamos ler outro poema, um pouco menos longo, mas que me parece bastante bom e bastante importante Metralhadoras cantam. Acenderam-se as armas pela noite dentro. Quem rebenta, quem morre, quem vive, quem berra. Há um vento de lamentos nos lamentos do vento. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Cantam granadas a canção da morte. E há uma rosa de sangue à flor da terra. Morrer ou não morrer é uma questão de sorte. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Cantam bazucas e morteiros e estilhaços. Cantam esta canção do aço que não erra. No espaço do seu fogo, o espaço entre dois braços. Cantam metralhadoras a canção da guerra. Há um tiro que parte. Há um corpo que tomba. Nesta boca fechada, há um morto que berra. Quem estoura no meu peito o coração? Uma bomba. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Todo o tempo é de batalha. Ataque, fuga, fuga, ataque. Silêncio. Um silêncio que aterra, que marca o rosto com seu peso ruga a ruga. Um silêncio que canta a canção da guerra. Mina, emboscada,
Pó, pólvora, sangue, fogo. Acerta, não acerta, erra, não erra. Perdeu todo o sentido dizer-se até logo. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Cada segundo pode ser o último segundo. Como enterrar os mortos que a memória desenterra. Há um poço tão fundo, tão fundo, tão fundo. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Há um soldado que grita que não quer morrer. E o sangue corre gota a gota sobre a terra. Vai morrer a gritar. Eu não quero morrer. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Houve um que se deitou e disse até amanhã. Mas amanhã é o dia em que se enterra o soldado que disse até amanhã. Metralhadoras cantam a canção da guerra. E um jipe corre pela noite dentro. Avança, não avança. Emperra, não emperra. Passam balas de chumbo nas balas do vento. Metralhadoras cantam a canção da guerra. E há 200 quilómetros de morte em 200 quilómetros de terra. Neste caminho de Luanda para o norte, metralhadoras cantam a canção da guerra. Bom, eu acho que tem para aí meus papéis. Ficaram aqui. Então, o Fernando Assis Pacheco, vou ler talvez só um poema dele, para não demorar muito tempo. O Zé leu outro, pois é. Tinha um poema do Assis Pacheco, eu vou ler só este. Versos que o autor mandou de Nambuangonga ao editor. Há um veneno em mim que me envenena, um rio que não corre, um arrepio. Há um silêncio aflito quando os ombros se cobrem de suor pesado e frio. Há um pavor colado na garganta e tiro junto à noite e o desafio, alguns na escuridão de alguma coisa, calando o fraco apelo que eu envio. Há um Papa que morre enquanto escrevo estas linhas de angústia e solidão. Há o fogo da breda, os olhos gastos. Há a mulher que espera confiada, um pálido vazio aerograma. E há no meu coração, posto de rastros. Este foi o Fernando Assis Pacheco e pedi-vos para ler um poema meu. Este eu encontro num destes papéis. Está aqui. O poema é uma outra fase da nossa experiência. Eu, depois de ter escapado à guerra, fiz algumas viagens a Angola, título oficial, ainda no período das negociações, e depois, mais tarde, fui colocado em Luanda como secretário de embaixada. Mas este poema escreveu em Moçambique, porque tem que ver com isto. A África não era nada para mim. Muitos portugueses viviam em África, tinham uma relação com a África. Para mim e para muitos outros portugueses, a África era uma coisa abstrata, era um objeto de luta e propaganda contra o qual nós nos insurgíamos, e era qualquer coisa distante, porque de qualquer maneira nós, a menos que tivéssemos laços familiares com os nossos portugueses desses países, nós não vivíamos com paixão e conhecíamos muito pouco o que era a África. Quando eu descobri o que era a África, porque eu estive em Luanda entre 77 e 79, não foi um período fácil, e depois estive nos anos 90, fiz várias viagens, estive em Moçambique, estive em Cabo Verde, São Tomé, em todos os países africanos, e isso levou-me a escrever este poema, que é, digamos, a minha descoberta da África, depois de ter acabado a relação colonial, é quando eu descubro a África. África. Não se faz da memória um novo amor. Por isso, nada em mim te procurava. Não te sonhei sequer quando criança. Teu nome não brilhava como estrela. Porque amor é só feito de surpresa, mas nos agarra quando nunca ouvimos. Para mim,
Teu país no mapa era uma confusa mancha de incerteza. A guerra, a solidão, fim do império, vieram dar o rosto da tragédia ao que eu nunca sonhara como história que fosse pessoal. Coube-nos todo este peso da história e esta surpresa de te reconhecer como eu respiro. Este poema é um poema dedicado à África e àquilo que nós encontramos de nós na África. E finalmente, saindo do tema, mas dentro daquilo que são os nossos dias, eu vou ler um poema meu recente, ainda inédito, que se chama Palestina, Natal de 2023. Qual foi o blindado que arrasou o presépio? Quem disparou sobre os 3 reis magos? O drone que seguiu todos os pastores, de onde veio? Onde foi fabricado? A vaca e o burrinho camuflaram Jesus. José e Maria esconderam-se na palha, como se tivesse chegado a hora da cruz e os soldados de Herodes a atiraram de calha. Terra santa, arada pela morte e semeada pelo ódio, que nos podes dar agora dos frutos da tua sorte.